E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries, aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês! Bom, vocês pediram demais para que eu trouxesse a série, comentaram muito no último vídeo para eu trazer a série Porque Matei a Minha Família. Então eu fiquei pensando, bom, vou assistir esses 4 episódios e tentar entender aí o que a galera quer me mostrar, porque sinceramente eu não tô entendendo porque estão pedindo tanto essa série. Eu tava até com a ideia de trazer outra, mas eu falei, vou passar essa aqui na frente, porque de fato vocês estavam querendo saber demais. E aí eu entendi porque vocês queriam saber demais, né? Vocês são bem espertos e me colocaram numa tremenda de uma saia justa, mas tudo bem. Então, desde já, peço pra vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, porque é bem importante para ajudar no engajamento do vídeo. E também me sigam nas redes sociais, no @Joyce Rodrigues Oficial, por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E também reposto quando vocês me marcam nos stories. Lembrando, se você divide esse vídeo com outras pessoas, se você acaba passando aí esse vídeo para alguém que seja um amigo, você já consegue aí ajudar essa família a crescer. Eu vou dar minha opinião sobre essa série, vou falar sobre a série, só que assim, não fiquem bravos comigo com a falta de informações. É porque a série, de fato, ela é assim e a gente vai entender por quê. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. No primeiro episódio dessa série, né, eu olhei a série e falei assim, bom, vai ser uma série bem promissora, achei até um pouquinho chocante, e depois não. O primeiro corte de cena ali vai falar um pouco sobre o que acontece em uma casa, quando a polícia chega 1 hora depois de algo terrível ter acontecido nessa casa em Jerusalém. E quando a polícia chega, a polícia não entende o que pode ter acontecido ali, porque eles se deparam com 4 corpos. Esses corpos, eles estavam sem vida, apenas a mãe, porque era a mãe, o pai de alguém, era a mãe de alguém, o pai de alguém e as 2 irmãs de alguém que estavam ali naquelas condições, né, sem vida. Apenas a mãe, que seria então, né, a mulher mais velha da casa, ela ainda foi levada com vida na ambulância, mas acabou perdendo a vida durante o caminho. E aí, nesse momento, quando a polícia chega, eles se deparam com essa cena fora do comum para eles, eles ficam muito espantados. Tem sempre um homem chamado Samuel, acho ele uma pessoa muito sensata, que foi um dos investigadores, né, desse caso, que nem precisou ser tão investigado. Porque o que acontece? Logo que eles começam ali a olhar toda a situação, já começam a especular. Será que isso pode ter sido, né, um atentado? Dificilmente, porque aquela forma, né, que estavam dispostos então os corpos cobertos, cada um em suas camas e tudo mais, não indicava esse tipo de ação, onde normalmente eles colocam as pessoas todas juntas, amarradas e acabam fazendo vídeos para tentar pedir alguma coisa. Isso são palavras do próprio investigador. Então eles descartam isso ali, naquele primeiro momento. Depois eles acabam também levantando a ficha, vamos colocar assim, da família e descobrem que eles não eram bandidos. Sobrou então um assalto. A questão é, 2 pessoas estavam no andar de baixo, era uma casa de 2 andares, o pai e a mãe dormiam no andar de baixo e as crianças dormiam no andar de cima. Então eles acham muito pouco provável que alguém, por exemplo, que tenha ido fazer um assalto, simplesmente estivesse ali, né, agido contra os mais velhos que dormiam na parte de baixo e subido as escadas depois do assalto, enfim, e tirado ali, eliminado a vida das 2 moças que estavam na casa. Até então teria sido então algo que deu errado, que a polícia teria que investigar e seria uma investigação difícil porque uma família inteira estava sem vida num local, mas acontece que não era uma família inteira que estava no local, ainda faltava um integrante. E o nome desse integrante é desconhecido. Não se tem o nome desse integrante. O documentário inteiro eu tentei prestar atenção para ver se vazava esse nome, mas todas as vezes a gente vê cortes de cena quando alguém vai pronunciar o nome dele. Até mesmo durante o julgamento, os policiais falando, os investigadores falando, e isso tem um motivo. Esse homem hoje tem uma vida normal, assim diz o advogado / novo pai / mentor que toma conta dele até hoje, ou pelo menos tá ali na sombra dele até hoje, o que eu acho que encaixa melhor aí nessa situação. Estar na sombra deste rapaz. Por quê? Na casa do vizinho ele já vem gritando, era um rapazinho de 13 anos, que pra mim, gente, não é um rapazinho, tá? É uma criança, e ele vinha correndo, gritando, foi um ladrão que entrou na casa, que fez isso com a família. E aí na hora eles pegam, olham pra ele e falam, ah, um ladrão? Ele diz sim.
E aí eles começam a conversar com esse garoto. E o garoto acaba assumindo, vou ter que chamar de garoto, ele não tem nome, tá? E ele acaba assumindo que tinha sido ele sim, que tinha feito aquilo. Perguntaram como, ele disse usando uma M16, né, que é uma arma militar. E ele disse lá que tinha sido ele sim, perguntaram pra ele por quê. E ele disse que não sabia, que alguma força tinha entrado dentro dele, né? Primeiro fica aquela situação, não, isso aí deve ter sido algum engano, porque eles olham um menino aparentemente fofo, porque mesmo que ele tinha 13 anos, ele parecia bem mais jovem do que 13 anos, ele parecia uma criancinha mesmo, com bochechas, olhinhos claros ali, óculos, o cabelinho enroladinho, moreno. E a polícia olha aquilo sem entender. Eu acho que o Samuel, investigador, acho que talvez tenha sido um dos que ficou mais chocados, assim, com a cena. Porque quando ele olha aquele garoto, tem um outro policial que até diz assim, como que a gente briga com um rapaz desse? Como é que a gente briga com um garoto desse? Ele era uma criança, totalmente inofensiva. Era quase como se a cena não encaixasse com quem causou aquilo tudo, sabe? Aquela situação toda não combinava com o autor de tudo aquilo. E ali abre-se um mistério para a polícia. Mistério esse que vai permanecer aberto até os dias de hoje. Isso aconteceu por volta de 1986, pelo que eu pude perceber ali. E um dia depois, eles estavam com um garoto na reconstituição. Só que teve uma coisa que me chamou muita atenção, chamou a atenção do investigador também, foi que ele disse o seguinte para o Samuel, para esse investigador que chegou na cena, né, logo que aconteceu tudo e tal. Você não quer colher as minhas digitais para ver se você não consegue ligar minhas digitais a outros crimes? E esse Samuel parou e se deu conta que ele estava falando com um garoto de 13 anos. E ele mesmo diz, eu já tinha falado com todo tipo de bandido que você possa imaginar. Nunca, na primeira vez, na primeira hora que ele me viu, algo tão frio assim. E ele permaneceu frio por todo o momento em que eles estiveram falando sobre o que aconteceu. Chegaram até a pensar que poderia ser mentira, que o que estava acontecendo ali não era real. E aí eles descobrem então que foi o pai que teria ensinado ele a utilizar essa M16. O pai dele tinha 43 anos e era um soldado da reserva. A mãe dele, né, cuidava dos filhos, que eram 3. Tinha ele e mais 2 meninas. Uma mais velha, que já estava fazendo serviço militar, porque sim, tá, lá eles fazem serviço militar, tanto homens quanto mulheres. E a outra que era ali quase ali próxima à idade dele. A questão é que ninguém sobreviveu. E um outro questionamento que foi levantado foi como ele conseguiu dar esses disparos e ninguém ouvir. Principalmente a irmã dele, que estava então em serviço militar, porque é um barulho muito característico, quase como se algo estivesse explodindo. Então eles ficam meio assim, como isso pode ter acontecido e ela não ter ouvido? Aí eu fui dar uma olhada e parece que tem um treinamento que eles utilizam lá que envolve o sono e envolve também barulhos. Eles estão sempre alerta. Então, mesmo que você não esteja na ativa, enquanto você está dentro desse treinamento, você volta para casa alerta. E muitas pessoas depois disso mudam muito psicologicamente. Eles costumam dizer que acabam se tornando adultos, né? Tanto as mulheres como os homens. Mas de fato, os treinamentos, eles ensinam essas pessoas, né, esses treinamentos militares, a serem atentos a sons, a barulhos, ainda mais um barulho tão conhecido como o dessa M16. A questão é que ela estava dormindo no 2º andar, foi para onde ele acabou indo depois que ele tira a vida dos pais, ele vai subir no 2º andar e tirar a vida das 2 irmãs também. E aí todo mundo se pergunta como ele conseguiu essa façanha, e sinceramente eu também. Mas é isso, depois a gente já vai chegar nesse ponto. Os corpos não haviam sido mexidos, isso é bem interessante de deixar ressaltado, porque o negócio dessa série é o seguinte, ela é muito mal feita, mas muito mal feita. Eu não sei se é proposital esses cortes, porque de repente eles têm a ideia de fazer uma 2ª temporada, mas eles colocam então, né, policiais, eles colocam ali psiquiatras e colocam também, basicamente ali, né, na tela mesmo, o advogado que representou o rapaz, então, no julgamento. E esse rapaz, esse advogado aí, que hoje é um senhor de muita idade, eu tive a impressão até que ele tem algum problema de fala, mas ele começa a dizer que ele tinha todas as jogadas. É aquele tipo de cara meio arrogantão, que quer dar um de intelectual, mas o cara é só arrogante, porque no fundo ele fica sempre dizendo, né, eu sei, e depois ele diz, eu acho que sei. Então ele também, de fato, não sabia muita coisa. A questão é, aquele molequinho chega na delegacia, todo mundo achando que ia receber lá, né,
o cara de 13 anos, quase, né, ali totalmente avançado para a idade, e não. Recebem um garotinho e a polícia não sabe nem como tratar ele. E aí, no dia seguinte, eles decidem fazer a reconstituição. E ele vai tranquilamente, ele faz a reconstituição, ele segura novamente M16, ele vai de canto a canto, como ele fez, ele vai reproduzindo tudo. Por que você derrubou essa xícara? Ele diz, acabei derrubando a xícara e acabou sujando o tapete. Assim, analiticamente. A minha impressão foi o psicopata analítico. Ele era totalmente analítico, ele analisava todas as situações. E aí ele pega, faz toda a reconstituição, nada que diziam para ele conseguia dobrar o que ele estava pensando ou no que ele estava pensando, se é que ele estava pensando em alguma coisa. Então perguntavam para ele, foi aqui que você tirou a vida da sua irmã? Sim. E ele apontava, fazia tudo, gente, tudo. A polícia tentou, num desespero de tentar tirar daquele garoto algum sentimento, levaram ele até onde estavam as lápides. Nas lápides disseram, aqui tá sua mãe, aqui tá seu pai. Ele não levou uma lágrima. E aí, o policial diz assim pra ele, mas aqui tinha sua irmã, vocês se gostavam muito, não é? Que era a mais velha que fazia o serviço militar. Ele diz sim, tinha uma coisa muito especial entre a gente, um amor mágico. E aí ele pega, né, deixa ali, ele fala assim, e agora, como é que você acha que você vai ficar sem eles? Aí ele diz, bom, eu ainda vou ter que ver como vai ficar a minha situação, afinal de contas, tiraram eles de mim. Então, assim, tiraram eles de mim, não fui eu que tirei a vida deles. Seria mais ou menos isso. Bom, ele começa a afirmar, tanto para os policiais como para as pessoas, que ele teria sido levado por uma voz. E aí vem a história do Papillon. O Papillon, ele é um filme, na verdade tem um filme, tem um livro, acho que tem 2 filmes, um livro, um filme bem antigo, um mais recente que ninguém assistiu, basicamente foi isso, é um filme que quase ninguém viu. Mas a história do Papillon, que quer dizer borboleta, né, em francês, e ele é um filme que conta a história de um homem dentro de uma cadeia francesa que passa, enfim, de todas as situações possíveis dentro dessa cadeia francesa. Ele tenta fugir. No filme eles utilizam apenas um fugitivo, mas depois se sabe que foram 8 fugitivos. E tem uma história bem complexa por trás do Papillon. A questão é que ele começa a dizer, então, que ele teria sonhado com o Papillon. E uma voz começou a mexer com a cabeça dele e foi mandando ele fazer aquilo, como se ele tivesse sido possuído. E aí fica uma coisa estranha, né? Ele foi possuído pelo filme Papillon, tipo, nem era Exorcista que ele estava assistindo, nem nada assim. Mas ele vai, diz isso, a polícia não acredita de forma alguma, pegam ele, colocam ele no hospital psiquiátrico por 3 semanas. Ele chega no hospital psiquiátrico novamente, as pessoas acham que vão encontrar uma mente hiper, ultra, mega complexa, e não. Ele não foi um garoto que, como todos os outros, fala mal da instituição, fala mal, não. Ele respeitava tudo, ele obedecia a tudo, ele não faltava a nada. Tudo que era feito com ele de atividade, ele fazia e também respondia perguntas. A questão é que, assim como o psiquiatra disse, durante as respostas, ele exercia o seu direito de permanecer calado. Então é aquilo, eu falo, mas eu não digo. Então ele ia falando, mas tudo que ele queria falar e não o que eles de fato queriam saber. E isso foi um comportamento que foi ficando recorrente. Até que tem um momento que o psiquiatra vira pro policial, pro investigador, perdão, e diz o seguinte, olha, você desculpa, mas esse garoto ele tá além dos livros médicos, ele tá além da medicina psiquiátrica, eu não tenho nada, não tenho como dar um diagnóstico para ele. E esse não ter como dar um diagnóstico para ele resultou, então, numa carta ali dizendo que ele estava em plenas condições, ele não tinha nenhuma doença mental e que estava com as suas plenas condições mentais de poder responder a um julgamento. É nesse momento que a família, então os tios e tal, eles vão atrás de um advogado e é quando encontram o advogado que vai cuidar dele do momento do primeiro julgamento até os dias atuais, acredito eu. Por quê? Quando ele encontra, na verdade, esse advogado, ele deixa muito claro que ele é um advogado de bandidos. Ele já tinha defendido muitas pessoas que eram, de fato, ali autoras de crimes dos mais diversos tipos e que ele nunca se recusou a defender essas pessoas, mas ele sabia que eles não eram inocentes. Mas o que ele quer dizer é, isso não é problema meu, e ok. Então, quando ele assume, né, o caso desse rapazinho,
O que vai acontecer é que ele já sabia o que tinha acontecido. O tempo todo é uma moça perguntando, quase como se ela também fosse uma médica e quisesse entender a psique desse rapaz, entender ali o que aconteceu. E às vezes dá a impressão até que é dito, mas é cortado na edição. É um documentário estranho. E aí o que eu consegui entender foi que ele assumiu esse caso porque ele tinha motivos próprios. Talvez por ter algum tipo ali de mídia ou também dinheiro, porque não é mencionado se a família era ou não rica, mas existia uma grande preocupação em ele herdar todos os bens e pensões também que a família teria deixado. Então, nesse momento, ele já assume que o garoto não fez, né? Que não era um homicídio doloso, sim um homicídio culposo. Então eles começam a dizer, não, ele não tinha intenção, ele aprendeu a mexer com a M16 porque o pai ensinou. E devido a isso, ele acabou, né, tendo ali algum lapso e acabou fazendo isso, ou mesmo fez isso porque quis usar, né, a arma. De fato, não tinha muita coisa para se alegar, para ser bem honesta. Porém, não era interessante para o governo, não era interessante para o advogado, não era interessante para o próprio rapaz que, assim que deu de cara com o juiz, acho que alguns dias depois que ele saiu da instituição psiquiátrica, ele diz a seguinte frase: eu quero que o meu julgamento ocorra em segredo de justiça. Ele não estava sendo representado por ninguém, ele não estava sendo instruído por ninguém, ele sabia que ele tinha esse direito. Tudo foi feito em segredo de justiça e eu acredito que por isso muita coisa não se sabe. A questão é que quando esse advogado então assume para o futuro julgamento, ele já tem em mente que eles vão alegar sim que tinha sido uma coisa acidental. Eles vão inventar diversas coisas porque ele não pode responder como se ele tivesse a intenção desse homicídio. Porque se ele de fato fosse uma pessoa com motivação, ele de fato tivesse a vontade de tirar a vida da família dele, ele não recebia a herança. Mas se fosse acidental, não. Se fosse acidental, ele receberia tudo. E ele disse para o advogado que ele queria receber tudo. E que essas eram as condições dele. Ele precisava sair de lá com o resultado de homicídio culposo, onde não tem a intenção de matar. Então, tudo bem, acontece então esse julgamento e, de fato, ele pega 9 anos de detenção. A questão é que já tinha acontecido uma conversa entre o promotor, o advogado e o juiz, e eles já tinham chegado à conclusão. O juiz disse o seguinte: esse garoto, ele tá além. Não existe uma pena certa para ele. Não é porque os médicos não acharam, não encontraram o que esse rapaz tem, que ele é normal. Eu sei o que é normal e esse rapaz não é normal. Alguns outros profissionais olhavam e diziam: não tem o que fazer, ele é um monstro. Então nada para aquele juiz entraria ali como uma pena correta. Então parece que houve ali um acordo entre o advogado, o juiz e o promotor, que eles decidiriam então pelo homicídio culposo ali sem intenção de matar. Ele pegaria 9 anos e depois futuramente escreveria a carta com o seguinte conteúdo, tá? Os meus tios continuam me apoiando e vamos lembrar, a vida começa aos 20. Porque seria mais ou menos a idade que ele teria cumprido a pena dele. Estranho, né? Mas vamos lá. E aí o que vai acontecer? Todo mundo tá achando que ele vai pra lá, que ele vai mostrar alguma coisa dentro dessa penitenciária, ele vai pra uma penitenciária juvenil. Só que quando chega lá, primeiro que a polícia, eles tinham muita raiva dele. Muitos policiais tinham muita raiva do que aconteceu e tudo mais, achavam ele dissimulado. De fato, às vezes era estranho mesmo. Mas eles chegam e contam para os garotos o que tinha acontecido. Eles dizem no documentário que os meninos sabiam porque passavam o tempo todo na TV e tal. A minha impressão foi outra. Eu acredito que eles tenham contado para que o garoto sofresse algum tipo de represália mesmo, porque foi aquele verdadeiro sentimento quase coletivo de que a justiça não foi feita. Então vamos dar um jeitinho aqui, né? Parece tão comum, né, a gente ver isso. Vamos dar um jeitinho dele ser penalizado aqui, pelo menos com a ignorância, né, a grosseria dos outros garotos, aí a falta de simpatia dos outros garotos. De fato, foi o que ele recebeu, porque os garotos não curtiam muito ele, mesmo que ele acabasse fazendo ali serviços que normalmente é feito no coletivo, atividades feitas no coletivo, mas ele estava sempre ali à margem daqueles garotos, porque eles colocaram ele como o pior de todos eles. Eles diziam: nós fizemos diversas coisas, mas ninguém matou sua mãe. Então, para eles, ele era totalmente diferente. De fato, não podemos nem discordar. A questão toda é a postura dele dentro desse lugar. Ele nunca violou uma regra, ele nunca fez absolutamente nada de ruim dentro desse local, ele não falava sobre o assunto,
mas ele disse logo de cara, quando eles disseram que iam mandar bem antes ele lá para o hospital psiquiátrico, que ele queria a matéria do colégio. Ele teria estudado um tempo num colégio comum e depois ele teria ido para uma escola de alunos superdotados. E nessa escola ele tinha notas excelentes. Então ele tinha amigos, ele tinha paquerinhas, ele tinha tudo. Ele tinha uma vida normal. A questão é que ele vai para essa escola, né, que era um pouco diferente. Ele sendo o único homem, né, como filho da família, a gente sabe como nessa cultura é importante o raio do filho homem. E o que vai acontecer é que ele era um aluno superdotado, então ele queria estudar. E é nesse momento que, inclusive, um amigo diz que ali reconhece que ele é o mesmo garoto e tudo mais. Eram todos muito jovens ali para poder, enfim, né, criar ali um juízo de valor. A questão é que ele preenche sempre, né, a cada ano letivo que vai acabando e que ele vai passando muito bem, ali as matérias e os anos também, ele mesmo, pessoalmente, preenchia as matrículas. Então, era ele que preenchia as matrículas, a escola ia até o local, deixava o material, livro, caderno e etc. E ele não tinha professor. Então ele se virava sozinho. E em uma prova, assim, extremamente importante, né, de gramática, um dos policiais, ou não sei, assistente social, eu de fato não sei quem é que toma conta desses locais. Como eu já falei para vocês, é muito difícil a identificação dessas pessoas, dar ano, o nome, enfim, né? Mas um deles vai levar, acompanhar o menino até essa prova, que seria extremamente difícil de gramática. Só que ele vai sair tranquilo, né? E aí vão perguntar para ele, mas e aí, como é que foi a prova? Você foi bem? Ele disse, fui. E perguntaram para ele, foi difícil? Ele falou, o quê? Gramática? E o rapaz falou, gramática. Ele falou, não é difícil, não é difícil gramática nem nenhuma outra matéria. Ele era um gênio. Esse era o ponto. Outros psicólogos, outras pessoas foram analisar e a única coisa que eles chegavam à conclusão é que, de fato, ele era um gênio. Tinha uma moça que dizia que ele sempre ia até o local ali, era no local administrativo, e ela dizia que ele tinha e observava, ele tinha uma vontade de olhar as coisas, pegar as coisas e conhecer aquelas coisas que não tinha fim. Então ele sempre estava com calculadoras na mão, ele estava vendo tudo, pegando em tudo, e ela dizia, o que falar desse garoto? Ele era um gênio. Mas essa mesma pessoa olhava e dizia, não tem o que fazer aqui, ele é um monstro. Então ele começa a levar as pessoas a acreditarem que o pai dele exercia uma grande influência em cima da família. E como ele era um garoto muito frio, isso se torna muito difícil de acreditar. Tanto as pessoas que estavam ali nas investigações, que nem era mais investigação, já tinha fechado, ele já tinha recebido a pena dele, mas as pessoas que ficavam ao redor, como nós que estamos assistindo. Porque em todos os momentos, a única coisa que eu consegui pensar foi, ele queria receber o dinheiro, ele não queria mais a família. Porque parece que o pai não era bem também o que pintavam. O pai tinha aquele seu momento... sou muito legal, e tinha que ser um momento totalmente explosivo, que talvez batesse nas filhas, talvez batesse ali na mulher, e ele via tudo aquilo. Ninguém encostava um dedo nesse menino. Ele era tratado como um príncipe, isso dito por ele mesmo. Parece que num determinado momento, uma das irmãs tinha tomado uma surra e foi falar com uma das coordenadoras do colégio, e ela tentou alertar, ele tentou alertar sobre a surra. E parece, tá, que o pai acabou descobrindo, então provavelmente alguém contou pro pai, ou vindo do colégio, ou a irmã contou pro pai, e o pai teria dado uma dura em todo mundo e dito, o que acontece em casa, fica em casa. Ele nunca mais teria dito nada, a única coisa que essa moça e essa mulher que acabou conversando com as duas crianças, os dois irmãos, teria dito foi que esse rapaz ele não olhava nos olhos das pessoas. E ela colocou isso como pessoas que mentem não olham nos olhos. Isso é balela, porque pessoas que sentem vergonha também não olham para os olhos. Pode ter inúmeros motivos que faz com que não se olhe nos olhos. Inclusive, ela poderia ter dito o que de fato aconteceu naquela noite para levar com que os dois irmãos fossem até ela conversar com ela, mas isso ela também não fez. Ela só disse que a menina vivia muito bem, não tinha nenhum problema dentro da família, eles não sofriam privações, abusos de nenhuma maneira, só que aquilo não me convenceu, sinceramente, aquilo não me convenceu. E aí, também não tem que me convencer, mas se a intenção do documentário era mostrar pra gente algum fragmento, alguma coisa, eu acho que eles só deram voltas. Porque eles começam assim, pegam o advogado e o advogado diz, olha, no início eu aceitei o caso,
porém eu aceitei representar a ele e não a família dele. E eu entendi, óbvio, porque se ele representa o menino vai passar para ele uma procuração, ele vai tomar conta dos bens, ele vai tomar conta de tudo. Se ele representa a família, ele vai defender o menino e, obviamente, todos os bens do menino vão ser ali, acabar ali nas mãos da família. E não era isso que o advogado queria. Continua os estudos dele e quando ele faz então a sua maioridade, ele vai ser transferido para uma penitenciária de adultos, só que dentro dessa penitenciária de adultos ele vai ficar pouquíssimo tempo. Ele vai contratar uma jornalista, ele vai entrar com um pedido, né, de liberdade condicional para ele. E aí o que vai acontecer? Ele vai contratar uma jornalista jovem, bonita, moderna, e vai colocar, tinha ali idades próximas os dois, e ele coloca os dois juntos, quase que estrategicamente, para que ela escrevesse um artigo sobre ele. Um artigo que tinha como meta chegar a alcançar juízes ali que dariam ou não a liberdade condicional para ele em 92, isso em 1992. Ele devia estar ali com seus 22 anos, e o que vai acontecer é que ela vai escrever, eles vão deixar eles juntos por 2 dias. Ela vai falar o quanto ele era inteligente, o quanto ele era sedutor, o quanto ele era... Enfim, ela quis dizer, ele era bonito, ele era inteligente, ele era descolado, ele não fazia as coisas se tornarem intensas, mas ao mesmo tempo ele era intenso. Enfim, ela se apaixona por ele. E ela escreve, sim, ali um artigo que vai fazer com que ele consiga liberdade condicional. Só que depois que ele consegue a liberdade condicional, pelo que eu pude perceber ali, eles continuaram uma relação. Só que era uma relação puramente fria e só vinha do lado dela. Porque ele, depois que ele já tinha conseguido o que ele queria, ele foi manipulando aquela situação que estava confortável para ele, porém, ele não queria ela. Era quase como se fosse assim, o que eu queria de você eu já consegui. E a maior piada para mim no meio de tudo isso é o advogado ficar toda hora falando com a moça, né, do documentário. Eu não sei se ela é médica ou alguma coisa assim, o tempo todo ela diz que isso pode ajudar as pessoas a entendê-lo, ela poder entendê-lo e tudo mais, porque eles consideram ele um monstro e ela queria que as pessoas então conhecessem o verdadeiro motivo, porque o advogado diz que existe sim um motivo, mas é um motivo que ele não ousaria dizer, não ousaria falar. E ela diz, bom, mas você poderia falar, já se passaram um tanto tempo, e ele se nega a falar, começa a se colocar ali como uma pessoa totalmente emblemática, que tem muitas coisas ali a fazer, afinal de contas ele é um exímio jogador de xadrez, que sempre acaba colocando 10 jogadas à frente. E sabe o que me pareceu tudo aquilo? Blefe de uma pessoa ali na frente de uma câmera de televisão para um documentário, no fim da sua carreira, no fim do seu tempo de glória, se é que teve algum tempo de glória, dizendo que era o detentor da verdade sobre o caso, ou talvez um dos maiores casos, sobre o assunto desse gênero aí, né, de crime do país. Só isso. E ali ele ficou dando voltas e tirando onda com a cara da documentarista o documentário inteiro. Até porque tem uma hora que ele disse, se você soubesse o que eu sei, você entenderia tudo. Tudo faria sentido para você. E ela disse, mas as pessoas o veriam de outra forma, ele deixaria de ser um monstro? E ele diz que não. Aí ela insiste. E aí tem uma hora que ele acaba soltando assim, quando sempre era uma afirmativa, como se o rapaz tivesse contado para ele acaba soltando assim, se vocês tivessem ideia do que eu acho disso tudo, todas as peças fariam sentido. E aí vocês entenderiam por que uma vez eu disse que cada um ali tinha um motivo de receber uma bala. E é por isso que eu o amo, porque ele é genial e o que ele fez, ele não tem motivo de sentir remorso. Então ele acha. Quem acha, só acha. Esse cara deu várias e várias voltas, o rapaz acabou na liberdade condicional, depois disso ele foi pra faculdade, ele se formou, pela boca do próprio advogado, ele o ama como um filho. Ele já tinha outros filhos, ele já era casado, mas ele ama o rapaz como um filho. Perguntam pra ele, então você se sente um pouco o pai dele? Ele diz, não, porque se eu fosse o pai dele eu estaria morto. Então ele tem com ele uma certeza de que ele conhece o motivo que levou o garoto a fazer aquilo com a família. Minha opinião foi que o garoto tratou ele da mesma forma que tratou todos os outros profissionais, à frente de todos eles. Nenhum deles conseguiu arrancar nada que colocasse ele com uma motivação para ter feito ali, para ter executado aquelas pessoas. A questão é a seguinte, para esse homem, ele começa a colocar que ele tem
Porque isso gera mídia, as pessoas vão ficar indo atrás dele, perguntando para ele poder ficar fazendo aquela cara de soberba e dizer que não, ele não vai contar. Onde, sinceramente, eu acho que lá eles lidam bem diferente com essas situações em outros países. Ninguém sabe o nome dele, não foi mencionado o nome dele no documentário, o nome do rapaz, que hoje é um homem de mais de 40 anos de idade. Não se menciona nada sobre ele, tá? Ele só diz que ele passou pelo serviço militar, ele foi pra faculdade, ele se formou, ele tem filhos. Resumindo, ele tem uma vida boa, ele trabalha, ele tem um bom salário, ele recebe excelentes elogios ali dentro da área que ele atua, que também não é dito qual, e esse homem acompanha a vida dele, pelo que eu entendi até os dias de hoje, como de fato, como se fosse ali um pai. A questão é que fica o tempo todo como se aquele homem fosse a chave para absolutamente tudo, o que, na minha opinião, é só mais uma jogada de xadrez dele, que ele acha, né, que ele consegue convencer as pessoas. Cada cortada de câmera, eu olhava bem pra cara dele, e é aquele silêncio do mentiroso, aquele momento, né, aquela pausa dramática do mentiroso. Uma pessoa, às vezes, ela até se desconcerta com um pouco de silêncio. O mentiroso, ele quer passar aquela credibilidade, fazendo um olhar pro lado, fazendo um olhar pensativo, enigmático, daqui você não arranca. Então, não sei, eu acho que ali ele só quis passar ali a imagem de uma pessoa interessante. E nisso tudo, onde fica o rapaz? Primeiro que o relacionamento com a jornalista não deu certo, porque a jornalista, pelo que eu entendi, foi passando o tempo, não é mencionado o quanto tempo, e ela disse que o que fez com que acabasse ali aquele sentimento foi que ela entendeu para uma zona onde ele quer de fato que seja o ângulo que aquela pessoa olhe, ele acaba deixando aquela pessoa de lado. Ele acabou contando, fazendo ela olhar para a direção onde ele chega a dizer para ela que o pai era como Jekyll e Hyde, né? O médico e o monstro, que por mais que ele parecesse que era uma pessoa maravilhosa, ele tinha os seus momentos de monstro. O que parece de fato uma coisa conveniente, mas tudo bem, né? Ele disse para ela que o pai tratava as irmãs diferentes, que ninguém encostava nele, mas ele tinha que assistir, se sentia mal por elas, mas nada explica o motivo dele simplesmente ter ido lá e tirado a vida então das irmãs, que era quem ele dava a entender que ele queria proteger. Até mesmo a moça, né, que tá fazendo o documentário, ela vira para ele e fala para esse advogado: você tá falando de incesto, né? Ele teria sido abusado, o pai abusava dele, alguma coisa assim. Ele faz uma cara como se até pode ser. Tipo, não vou falar nada, vou me calar. Então, ele foi abusado, mas e o que as irmãs tinham a ver com isso? As irmãs, será que sabiam, viam, deixavam? Ou tentavam contar para alguém, apanhavam, deixavam aquilo continuar acontecendo, assim como a mãe? É uma coisa muito abrangente. O que eu posso pensar numa situação dessa toda, sem olhar ele hoje como um homem, analisando friamente essa situação, esse garoto é um psicopata. Até pela forma, ele chegou a dizer para as pessoas que ele era um homem verde, um espírito verde, que entrava nele. Ele foi brincando o quanto deu, mas a grande verdade é que ele é um psicopata. Talvez até tivesse alguma pequena motivação, alguma coisa ali tivesse acontecido, mas por que não contar? Tudo bem, no país dele é muito difícil você dizer que você é abusado. Por mais que isso seja uma coisa muito recorrente, as pessoas não falam. Lembra da professora, né? Vamos deixar em casa. Essas coisas não se conversa, não se fala. Então pode acontecer? Pode acontecer. A questão é que não se explica as irmãs. Como também, na minha opinião, não se explicou o fato desses disparos terem acontecido e ninguém ouvir. Ali, as outras irmãs não acordarem, nada acontecer. Elas estavam na posição de dormir. Então, assim, elas não tinham ouvido. Segundo o próprio menino, eles teriam jantado e logo depois subiram para dormir, né? Assistiram televisão ali até a meia-noite e foram dormir. Ou essas pessoas, elas estavam de fato sedadas, ou ele simplesmente colocou alguma coisa para tapar os ouvidos das irmãs no quarto. De repente, vou deitar aqui um pouquinho com você, com carinho, acabou lá. Quando viu que o som tá profundo, tapou o ouvido das meninas, porque não é possível. Elas teriam acordado, porque diz que é uma coisa assim muito forte. Diz que esse tipo de tiro aí, esse tiro da M16, ele é muito barulhento, ele é muito, muito mesmo. Então, 2 seria quase como se um pedaço da casa estivesse caindo, né? Porque acaba ecoando, essas casas são muito fechadas. Então, não se dá para entender como ele conseguiu essa façanha, mas ele conseguiu. Ele conseguiu, o nome dele
ninguém toca no assunto, pelo menos fora do país ninguém sabe. Não se sabe onde ele atua, não se sabe o que ele faz. O que se sabe é que ele nunca mais, pelo menos ao que tudo indica, cometeu nenhum tipo de crime depois disso e vive uma vida normal, uma vida com filhos, a vida que ele tirou das irmãs dele. Então eu tento pensar num motivo que possa englobar ali toda a situação das 4 pessoas e de fato, ou esse advogado é extremamente inteligente, muito mais que os psiquiatras, muito mais que os psicólogos, e a galera toda e conseguiu arrancar a verdade dele, ou esse menino simplesmente manipulou esse advogado também para acreditar no que ele quis contar e levar o cara no bico para qualquer coisa que ele precisasse futuramente, ganhando assim até mesmo o amor dele. Porque se a gente parar para pensar que a gente está falando de um psicopata, isso é uma coisa muito normal. Então, o psicopata não tem sentimento, mas ele é ótimo em despertar sentimento nas outras pessoas. Então não dá pra saber que tipo de personalidade ele tem, se ele é narcisista. Parece que ele dava traços de narcisismo, mas também a gente tem que entender que ele foi avaliado psiquiatricamente ali em 1980 e pouco, antes da década de 90. Então muita coisa ainda era desconhecida, talvez precisasse de uma nova avaliação. Essa que não foi feita, porque senão eles abordariam esse assunto de outra forma, mas que também não se tem uma resposta dentro do documentário. E também não dá para pesquisar direito, porque não se tem as informações sobre a pessoa. Você até tem a imagem do garoto, mas você não tem o nome dele, você não tem o nome de várias pessoas. Eles dão ali os primeiros nomes, alguns que a gente nem sabe se são reais, que é colocado dentro do documentário, mas não dá para tecer. A minha opinião é que, de fato, aconteceu sim alguma coisa que abalou a segurança dele, a segurança de ser o príncipe da casa, e que de fato ele via o pai agir de alguma forma e que isso foi construído aos poucos. Ele foi colocando e deixando em evidência que aconteciam algumas agressões dentro da casa. Eu não estou dizendo que não acontecia, não estava lá para saber, mas se acontecia, ele começou a deixar bem evidente para que quando isso acontecesse ele tivesse o maior leque de, enfim, desculpas possíveis para usar, supostos motivos possíveis para utilizar, caso ele fosse acusado de homicídio. E essa moça também, essa jornalista que conversa com ele, ela diz o seguinte, que em vários momentos ela teve a impressão de, mesmo tendo essa carga de ter passado pela prisão e tudo mais, ele sempre ter se sentido muito mais livre sem a família, quase como se a família o atrapalhasse a liberdade dele. Então ele estava melhor sem a família, até o dia que ele verbalizou isso para ela, dizendo: me sinto melhor, me sinto mais forte, hoje nada me derruba sem a minha família. Então, para ele, a melhor coisa que aconteceu foi ficar sem a família. Não existia saudade, não existia dó, não existia motivo. Na minha opinião, ele achou que alguma coisa poderia abalar ali o mundo dele, e ele simplesmente foi lá e resolveu. Essa foi a minha impressão. Mas hoje ele tem família? Claro que ele tem, né? Ali foi um momento. E ele deve ter trabalhado um pouco. Ele era muito inteligente, ele era um gênio, ele conseguiria disfarçar isso muito bem. O que também não tira, tá? Não deixa fora de nenhuma possibilidade dele não ter voltado a cometer esse crime, só que dessa vez muito melhor elaborado e ninguém nem ter ficado sabendo. Então as pessoas imaginam assim, mas ele pode fazer isso com os filhos ou com a mulher. Às vezes não. A gente não sabe com que ele trabalha, onde ele trabalha, o que ele faz, quem ele é, qual é o rosto que você tem que tomar cuidado. Então assim fica muito difícil. Mas enfim, é tudo isso e ao mesmo tempo nada que o documentário acaba mostrando pra gente. Conta essa história onde deixou todos os policiais, médicos, juízes e todo mundo com cara de babaca. Um advogado prepotente, um garoto, na minha opinião, quase como um negocinho ali de anjo, como um santo ali. Na minha opinião, só evidenciou ali como ele acabou dando um nó na cabeça de todo mundo que investigou, porque ele era muito inteligente. Ao mesmo tempo, como ele dobrava as pessoas facilmente, policiais e as pessoas que estavam ao redor. Como ele também deu uma volta no próprio sistema, conseguiu rever a vida dele. Ele chegou a dizer para um amigo que não queria viver com um salário de ex-militar como a maior parte das pessoas, não viveu, porque ele herdou as coisas da família, pensões da família, teve condição de estudar, tem uma profissão, então, na minha opinião, ficou ele vivendo a vida dele muito bem, obrigado. Mais uma vez, dou ênfase àquilo, a gente nem sabe se ele voltou ou não a cometer algum crime, porque ninguém sabe quem ele é. E ao mesmo tempo,
esse advogado que acha que detém ali a verdade. Sabe por quê? Porque para esse rapaz, esse homem faz o trabalho dele muito bem. Fingir que ele conhece a verdade faz com que ninguém pense que ele era um psicopata sem motivo, mesmo que essa verdade não seja dita. Então ele conseguiu fazer desse cara que se acha assim tão esperto a marionete perfeita. Ele vai sempre dizer que existia um bom motivo que não pode ser dito e que ao mesmo tempo faz com que então ele pelo menos gere a dúvida de por que ele fez isso. De fato, ele era um bom menino, é que aconteceu uma coisa muito terrível para ele chegar a esse ponto. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: os psicopatas existem. Então, é só isso que eu tenho a dizer com relação a essa série. Agora, qual a opinião de vocês é que eu quero saber. Contem aqui pra mim nos comentários se tem alguém que conheceu esse caso de forma mais profunda, ou já estudou ele em algum lugar, até mesmo em uma universidade, alguma coisa assim, esse tema foi levantado. Contem aqui pra mim. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês aqui nos comentários. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!